Atenas saiu totalmente vitoriosa com a guerra contra os medos, uma vez que Esparta covardemente não participou da primeira guerra médica em Maratona, com a desculpa esfarrapada que teria o festival religioso da Carneia. Esparta não estava com tanta moral como Atenas estava. Por este motivo, ganhando as guerras médicas quase que sozinha, Atenas tinha moral suficiente para se impor diante a união dos helenos para se precaverem contra uma possível nova invasão estrangeira. Com isto, no ano 478 a.C., é feita a Liga de Delos, ou seja, a Confederação de Delos. O ateniense Aristides, o Justo, organizou a força marítima da Liga. A cidade de Esparta e suas aliadas do Peloponeso, no primeiro momento, até que entraram na liga, mas depois consideraram que o perigo tinha passado e, por conta da tirania de Atenas, abandonaram a Liga de Delos para formarem a sua própria liga na região do Peloponeso. Saindo da Liga de Delos, Esparta foi responsável por criar a Liga do Peloponeso, que fazia oposição a Atenas. Isso aconteceu porque Atenas desvirtuou a Liga de Delos e começou a coagir os antigos aliados ao pagamento de tributos, além de impor seu modelo de sistema político, que era a democracia. Esparta e suas aliadas do Peloponeso, que estavam na Liga, vendo que Atenas começou a impor seu regime, abandonaram a Liga de Delos e no ano 550, na região do Peloponeso, formaram a sua própria liga, que ficou conhecida como Liga do Peloponeso. O crescimento de poder de Atenas começa a causar medo às outras cidades-estados, que viam sua soberania ameaçada pelas imposições políticas e tributárias atenienses, assim como por ela estar acumulando cada vez mais riquezas e controle sobre a Hélade. A situação grega se torna insustentável, empurrando Esparta ao conflito e à guerra. Lembrando que Esparta era uma sociedade completamente voltada para a preparação militar de seus meninos e homens. Então, o conflito como solução da ameaça da soberania ateniense tinha que ser combatido. As consequências para o surgimento dessas novas contendas vai ser a Guerra do Peloponeso, conflito militar que durou entre os anos 431 a.C. a 404 a.C. e se deu entre Atenas e Esparta. Esparta tinha as cidades gregas fortes como suas aliadas, tais como Tebas e Corinto, no que foi conhecida como Liga do Peloponeso. E esta guerra tratou-se de uma luta fratricida entre as cidades gregas, que anos antes tinham lutado como aliadas contra um inimigo em comum, que eram os medos, mas que agora viam na guerra a única solução para o seu confronto de ideias. A Guerra do Peloponeso foi a maior guerra da Hélade. O escritor, historiador e filósofo Tucídides nos informa que esta guerra foi como nenhuma outra guerra no mundo helênico. As cidades começaram a ver a democracia ateniense como uma forma tirânica de controle, que lhes tirava a soberania e a independência, e era somente uma forma que Atenas encontrou para suprir seus desejos de poder e riqueza. Por outro lado, Esparta era a maior e a mais poderosa cidade da região do Peloponeso e começou a ficar cruel com as cidades que lhe eram submetidas. Esparta oprimia estas cidades para fazer prevalecer seu poderio político, econômico e militar. Nesse momento, o sistema democrático passa a ser um símbolo e uma ferramenta da supremacia ateniense, causando a bipolarização do mundo helênico em dois modelos de sistema político, que eram a democracia de Atenas e a oligarquia de Esparta.
Esparta passa então a lutar em nome da independência contra a democracia, e foi justamente esta ameaça à sua liberdade que as polis do Peloponeso vão usar como argumento à legitimação da guerra, pregando que estavam lutando pela liberdade de todos os gregos. Esparta tinha ao seu lado grandes potências militares, como Tebas e Corinto, e Atenas tinha as cidades, que apenas pagavam tributos, mas que não tinham poderes militares, como tinham as cidades de Esparta, Tebas e Corinto. Atenas, então, lutou sozinha contra estas cidades poderosas. A Guerra do Peloponeso durou 27 anos, e ao longo destes 27 anos de guerra, Esparta e suas poderosas cidades aliadas não conseguiram vencer Atenas, que lutava praticamente sozinha contra esta poderosa coalizão. Esparta sabia que não iria vencer os aguerridos atenienses. Vendo que a guerra se demorava por demais, os espartanos buscam ajuda de um país poderoso que haveria de mudar a balança ao seu favor. E estes poderosos eram os persas. Isso mesmo, Esparta fez acordo comercial e militar com o antigo inimigo estrangeiro para vencer seus compatriotas atenienses. E nesse acordo, Esparta entregaria as colônias gregas, que eram as cidades gregas que estavam na Turquia, para os persas. E os persas entregariam navios para os espartanos. Acontece que Esparta precisava de navios para derrotar seus compatriotas atenienses, pois Atenas era a maior força marítima de toda a Hélade. Esparta não era páreo para os atenienses no mar e nem tinham experiência naval para superar Atenas. Atenas luta 27 anos sozinha contra Esparta, Tebas e Corinto, cidades que eram poderosíssimas em força militar. E Atenas, lutando contra esta poderosa coalizão militar, consegue se manter firme contra estas forças. Atenas agora teria que enfrentar a frota dos persas. Com tantas frentes a confrontar, Atenas não teve força para suportar estes ataques. Para finalizar, uma praga, ou seja, uma doença, se acometeu em Atenas, matando centenas de cidadãos atenienses. E o próprio Péricles morre acometido desta enfermidade. Com todos estes infortúnios, Atenas sai derrotada da Guerra do Peloponeso. E em 404, o século de Péricles, caracterizado pelo apogeu de Atenas e pela fundação da democracia, foi destruído nesta guerra. Esparta e suas aliadas saíram vitoriosas, mas enfraquecidas por conta da longa duração da guerra e do esforço empreendido. A Guerra do Peloponeso marcou o fim do período clássico da Grécia Antiga. Marcou também a invasão dos macedônios, liderados por Filipe II, e após sua morte, pelo seu filho Alexandre. A cultura grega, que se consolidou em seu território, foi levada para outras regiões e misturou-se com as culturas de outros povos. Esse contato com a cultura grega com culturas estrangeiras foi chamado de helenismo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.